Boa tarde a todos. Declaro aberto a 20ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 22ª sessão realizada no ano. E peço que o vereador Ade proceda com uma leitura da Bíblia Sagrada. Visito a todos a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois as nossas lutas não é contra seres humanos, mas contra os poderes das autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 21 de 2025. Ata 21 de 2025. Aos 12 dias do mês de junho de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 19ª sessão ordinária, sendo a 21ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Valdinei Batiste, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 20 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Finalizando os trabalhos, foi efetuada a leitura da indicação 27 de 2025, a qual salientou o presidente será encaminhada ao setor competente. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos vereadores. Na sequência, agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 18 de junho, em virtude da celebração de Corpus Christi, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões 12 de junho de 2025. Em votação a ata de número 21 de 2025. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se põem de pé, por favor. Aprovada a ata de número 21 de 2025. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei entrando em transmutação. Projeto de lei de número 2576 de 2025, que abre crédito suplementar no valor de R$1.400.000 para a compra de um ônibus e um micro-ônibus. Moção de número 10 de 2025, de autoria do vereador Leandro Ram, Márcio D'Ambroski e Valdinei Batiste. Eu queria aqui cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar a imprensa, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar aqui o nosso colega Joelson, obrigado pela visita, né? Tenho muita admiração pelo bom trabalho. Cumprimentar aqui o doutor Carlos, da Secretaria da Saúde, cumprimentar aqui a Eliane, da Contabilidade, que sempre está à disposição da Câmara de Vereadores, assim que nós solicitamos. Senhores vereadores, eu coloco nesse momento em discussão o projeto de lei de número 2576 de 2025 e convido a Eliane que venha até o plenário para que possa, explanar aos vereadores alguma dúvida sobre essa abertura de crédito. Fica à vontade, Eliane. Primeiramente, cumprimento o senhor presidente, estendo os cumprimentos aos demais senhores vereadores, a todos os presentes e quem nos acompanha também pelas redes sociais. O projeto de lei 2576/2025, no valor de R$1.400.000, é destinado à aquisição de um veículo ônibus e um veículo micro-ônibus. Recurso, parte dele, proveniente da resolução CESA, da Secretaria de Estado da Saúde, número 506/2023, destinado à atenção primária no transporte sanitário. Então, nós recebemos da CESA dois valores, um valor de R$700.000 para aquisição do ônibus e R$450.000 para aquisição do micro-ônibus. A diferença é R$250.000 que nós estamos incluindo nesse projeto de lei, será a contrapartida do município para aquisição. Nós temos uma previsão de mapa de apuração de preços
de R$ 1.621.072,75. Acreditamos que esse valor vai diminuir devido à concorrência do pregão eletrônico, né? Então, nesse momento, nós estamos aqui solicitando somente 250 mil de contrapartida, por esse motivo que não sabemos nesse momento o valor exato, mas a diferença que falta aqui é o município possui em seu orçamento a possibilidade de complementar. Da forma como está o mapa de preços, nós teríamos uma contrapartida de 471 mil. Acreditamos sinceramente que deve baixar um bom pouco aqui, né? E o recurso já está em conta, é de superávit financeiro. Tivemos a participação de 2 parlamentares, que provavelmente o senhor presidente também vai mencionar aqui em seguida. Se os senhores vereadores têm alguma dúvida, estamos à disposição, mas é um projeto de lei muito tranquilo. Havendo a aprovação dessa Casa de Leis, já poderemos dar seguimento ao processo licitatório e logo poderemos ter esses veículos aí disponíveis para atender aos nossos pacientes no transporte que tanto precisa, né? Ter perguntas, se sintam à vontade. Com a palavra, vereador Tássio. Mas essa contrapartida, Eliane, ela pode diminuir o valor, depende da licitação, né? É isso? É que como é pregão eletrônico, perdão, isso vai haver uma competição em todo o país, né? Então, Sim. A gente acredita sinceramente que deve reduzir bastante o valor inicial de 1.621 ali, e isso daí também diminui a parte do município, né? Diminui a contrapartida, no caso, né? Exatamente, o valor integral, o valor integral que veio da Secretaria de Estado, nós vamos utilizar, que é 1.150.000, esse nós utilizamos integralmente. Só complementamos a contrapartida. Daí. Sim, o recurso usa integral o valor, né? Só diminui o valor da contrapartida. E são dois recursos que vêm do deputado Paulo Litro e do Traiano. Então, 2 emendas parlamentares que vêm aí para o nosso município, para beneficiar o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores. Com a palavra, o vereador Valdinei. Senhor presidente, caros colegas, pessoal da casa, a todos os anteriormente já nominados, minha saudação. Eu creio que é um recurso que vem em boa hora, é muito positivo a apresentação, né, desses recursos via a resolução CESA, que vem para cobrir uma necessidade presente na questão do transporte. Eu faço parte da equipe do transporte do município e nós temos realmente necessidade de recompor a frota nessa questão dos veículos maiores, né, de transporte coletivo, que nós contamos com 2 micro e um ônibus grande, né, de 44 lugares, se não me engano, ou 46. Os 3 já estão bastante rodados, apresentando bastante necessidade de mecânica, né? É recorrente a necessidade de reparos nesses veículos, muitas vezes nos deixando, enquanto equipe da saúde, enquanto Secretaria da Saúde, em apertos aí pelo estrangulamento, né? Porque não há, muitas vezes, veículo para substituir aquele que está com problema. Então é feito alguns malabarismos aí, com muita perspicácia pelos organizadores do transporte, para poder suprir e não, então, dar-se conta, mas esses veículos, eles possibilitarão um transporte com mais conforto aos nossos pacientes, acho que merecem, né? Quem viaja merece todo o conforto. Uma situação de debilidade de saúde, uma viagem desconfortável, né? A pessoa chega muitas vezes com a sua situação agravada.
porque não só o físico, mas o emocional já está sendo exigido e uma viagem desconfortável agrava a situação. Então, todo o conforto a quem mais precisa, nessa situação, nossas pessoas mais enfermas da nossa cidade. Isso possibilitará o remanejamento ou o leilão, né, dos veículos antigos. Creio que possa ser preparado para ficar de estepe, né, tanto para a situação, para qualquer departamento que vier a precisar. Nós também temos alguns problemas de mecânica em ônibus do transporte escolar e muitas vezes então usa o da saúde, né? Nós temos problemas nos ônibus da saúde, né? Então sempre é bom ter um veículo de estepe, porque muitas vezes os problemas também se apresentam na hora da ocupação e nem todos os problemas são previsíveis e tratáveis com antecedência, por mais atenção que se tenha. Então poderá qualificar muito o transporte, né, principalmente na saúde, mas também favorecendo aí e dando um calço para que se organize de uma maneira mais, e se tenha mais suporte para eventuais, né, eventuais transtornos aí que possa acontecer na frota dos outros departamentos que ocupam semelhante transporte. Então, eu creio que a gente deva dar vazão aí o mais rápido possível para que esse recurso já faça o trâmite necessário e para que se efetive nos objetos que são apresentados. Seu dinheiro é para isso, tudo está explicado, tecnicamente, né, demonstrado, não há por que fazermos travas e a necessidade ela é urgente. Ontem mesmo, voltando de Beltrão, um dos nossos micros ficou na comunidade do Tatetos por problemas mecânicos, né, que estão sendo reparados hoje, né, mas tivemos que fazer socorro com outro veículo e tudo mais. E creio que isso se não deixará de existir, mas pelo menos os problemas se tornarão menores, né, e diminuirão em questão de quantidade. Então seria isso, senhor presidente. A gente fica muito grato aí aos parlamentares que também nominaram essas emendas, né, e parabeniza aí a gestão pelo alcance desses recursos e esperamos que o mais breve possível eles estejam à disposição aí com os veículos que são objeto para que possam ser adquiridos e colocados a serviço da população. Muito obrigado. Demais vereadores. Com a palavra o vereador Ade. Minha saudação ao senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, secretário da Saúde, doutor Carlos, Joelso, nosso amigo, nosso colega, e a imprensa. Eu acredito, discutindo sobre isso, né, que veio numa hora boa, né, porque a gente teve na conferência da saúde aí com o doutor Carlos, a nossa saúde aí tem 1/3 da nossa população doente no nosso município. Então eu acredito que esse micro-ônibus vai vir numa hora sensacional, né, para a nossa comunidade, para o nosso município usufruir disso. E uma verba assim muito gratificante, né, do Paulo Litro, do Traiano, né, que sempre tem olhado para o nosso município, para a nossa população com os bons olhos. E não tem como estender assim um agradecimento ao prefeito Jorge, o vice Ercílio e nós, vereadores, né, por acatar esses momentos, esses recursos tão necessários, né, para a nossa comunidade. Então, eu sou favorável e eu acredito assim que temos que votar sim, o mais breve possível. O Valdinei comentou tudo aí o que é a necessidade, né, nas palavras deles, e eu acho que da minha parte temos que adiantar quanto antes. Meu muito obrigado. Demais vereadores. Os nobres colegas vereadores, cumprimento a assessoria jurídica, os funcionários da casa, a Eliane, que novamente está aqui trazendo esclarecimentos e nos clareando um pouco do que se refere aos projetos de lei. Cumprimentar o secretário de Saúde, doutor Carlos Santin, cumprimentar também aqui meu amigo Joelso, que realizou um excelente trabalho como vereador, presidente da Câmara de União Cerqueira e hoje secretário de Agricultura do município de União Cerqueira. Parabéns pelo trabalho que tem realizado, nós temos acompanhado e temos visto os comentários da população a respeito do trabalho que o senhor tem realizado no nosso município vizinho e irmão aqui de União Cerqueira. Então, meus parabéns. Cumprimentar a imprensa, cumprimentar
a nossa população e todos que nos acompanham através da transmissão ao vivo dessa sessão da Câmara de Vereadores. Como já dito, senhor presidente, pelos colegas vereadores, é um projeto de bastante importância e de uma grande relevância pelo nosso entendimento, pelo objeto do projeto, que são 2 veículos, um ônibus e um micro-ônibus, que vêm para atender a Secretaria de Saúde do município de Barracão. Nós que acompanhamos e estamos sempre presentes, a gente vê as necessidades e muitas vezes, como disse o vereador Valdinei, os bens móveis eles acabam dando desgaste e acontece de daqui a pouco ficar na estrada por problemas mecânicos, enfim, e isso é normal diante do desgaste do uso, porque o uso é muito frequente, é diário, né? Todos os dias esses veículos estão viajando, levando e buscando a nossa população, mas nós sabemos da necessidade de nós melhorarmos a frota. E com isso, nós sabemos que esses ônibus novos, esses micro-ônibus novos, eles têm um pouco mais de conforto, e isso vai dar um pouco mais de qualidade e conforto para o transporte dos pacientes que são transportados para os municípios vizinhos na busca de atendimento na área de saúde. Então, nós ficamos felizes por podermos estar acompanhando e vendo o senhor presidente e senhores vereadores, é visível que todas as sessões nós estamos votando, é difícil a sessão que nós não estamos votando uma abertura de crédito suplementar de recursos oriundos de emendas parlamentares e eu sempre digo que nós temos que reconhecer o trabalho de todos. Eu anunciava aqui na terça-feira passada R$200 mil de recurso já depositado também para o município de Barracão, do deputado Vermelho. Hoje, na parte da manhã, eu pegava a assinatura do prefeito municipal em mais 2 ofícios para 2 veículos, emendas do deputado Vermelho, Matheus Vermelho, que vem também para a Secretaria de Saúde, resultado de uma viagem que nós fizemos junto com o vereador Márcio Dombrowski, na capital do estado, que é um veículo de 100 mil, no valor de R$100 mil, e mais um veículo no valor de R$65 mil, que vem também para renovar a frota da Secretaria de Saúde. Então, eu acho que é importantíssimo esse trabalho que nós, em conjunto, a Câmara de Vereadores, em conjunto com a administração municipal e com as lideranças estaduais e federais, nós temos realizado em benefício da nossa população. Nos sentimos felizes e gratificados, senhor presidente, por podermos estar fazendo parte disso e contribuindo para que a nossa população tenha um atendimento melhor cada dia. Então, aqui quero parabenizar todos os envolvidos para que esse recurso chegasse até o município de Barracão e que viesse beneficiar a nossa população. E como presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, senhor presidente, solicito a vossa excelência a possibilidade de nós interrompermos a sessão para que as comissões possam emitir os pareceres e que posteriormente também nós possamos votar esses projetos já em primeiro e segundo turno para fazermos aquilo que o vereador Valdinei solicitou, né, para que nós não criemos entraves e que nós possamos agilizar a chegada desses recursos o quanto antes. Do recurso já está aqui, mas a chegada desses veículos que vêm beneficiar a nossa população, e essa é a nossa função, agilizarmos para que as coisas possam acontecer. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra, vereador Raul. Quero saudar o senhor presidente, os demais vereadores, a imprensa, o pessoal da casa, Joelcio, Dr. Carlos, secretário da Saúde, que por certo está feliz com esse projeto aí, né? Com esse recurso vindo aí para a saúde. A gente sabe da demanda do nosso município e eu acompanhando outros municípios, né? Não digo aqui perto, mas talvez aí uns longe aí para ver o negócio da saúde e fazendo uma comparação com o nosso município, né? Que a nossa demanda é grande, nós estamos gastando em torno de 27% e ainda não estamos conseguindo a dar a volta. Então essas emendas parlamentares vêm para ajudar e somar, né? É gratidão à administração de Jorge Ercílio, né, que está funcionando, gratidão à casa, os vereadores todos, e gratidão aos deputados que enviaram esse recurso para nós, né? Só gratidão. E lutar pela saúde é uma causa importante, né? Muito importante. Agradeço também a Eliane de vir explicar para nós que seria isso, senhor presidente. Demais vereadores? Então é isso. Como é bom, senhores vereadores, como é bom a gente estar falando em investimento, né,
principalmente na saúde, que é uma área muito complicada. Nosso povo está doente, não só aqui em Barracão, mas assim de Brasil, de mundo, o povo está doente. E poder estar avançando, né, nessa área com os veículos novos aí, agora mais um micro-ônibus, mais um ônibus, né, e os carros que já vieram. É importante, vereadores, né? Então, quantos carros já, junto, os vereadores aqui, não importa o partido, mas barganharam junto aos seus deputados. Isso é muito importante. Hoje você vê um avanço muito grande. A nossa Câmara vai findar esse mandato, Leandro, Márcio, Valdinei, Neguinho, Adi. Nós podemos ter orgulho de olhar para trás e dizer assim, foi um ano produtivo, um dos anos mais produtivo que a nossa Câmara de Vereadores, que mais trouxe recurso para todas as áreas. Todas as áreas você vê hoje investimento trazido para os vereadores, pela administração. Então o Jorge também tem sido uma liderança extraordinária para o município de Aracão. É um modelo exemplar de governo que deu certo e que está funcionando. E o nosso município tem crescido em todas as áreas. Então isso nos dá muito orgulho, nós como vereadores, ter aqui, né, um clima tranquilo, calmo e com responsabilidade. E o mais importante é estar aqui anunciando esses recursos que não são para nós, são para aqueles que estão doentes que vão usar. Então isso é muito importante. Muito obrigado, Eliane. Deixo o microfone à tua disposição para seus cumprimentos e agradecer por sempre estar aqui nos orientando, porque os projetos não ficam aqui parados. Senhor presidente, queria apenas fazer uma complementação. Quando a gente fala em recurso de superávit, é um recurso que já ficou em conta na virada do exercício. Algumas vezes o projeto de lei chega aqui nessa Casa de Leis como se fosse em regime de urgência, mas é que poderíamos ter enviado o projeto no início do ano, mas para chegarmos a um valor mais aproximado à situação real, hoje, com a nova lei de licitação, ela exige muitas peças documentais. Então, a cada processo que é feito um estudo, exigido pelo menos 3 orçamentos, que é a partir daí que surge um valor mais aproximado. Então, a gente aguarda sempre, quando está já indo para a licitação, né, próximo a ir para a licitação, para trazer para essa Casa de Leis para ter um valor mais exato, tanto de contrapartida, porque o valor repassado nós sabemos que vamos usar integral, mas a contrapartida nós precisamos ter um valor mais exato, porque a partir do momento que é feita uma suplementação por lei específica, como é esse caso, esse valor fica lá, retido, bloqueado, não pode ser usado para outra coisa. E nós temos um orçamento já bem enxuto, né? Mesma coisa nos projetos de leis anteriores que nós tivemos de obras, é repassado o recurso, está em conta, mas a partir daí que é feito o projeto, que é analisado, que é aprovado, que é feito as alterações. Então, por esse motivo que às vezes enviamos meio a toque de caixa, para ter um valor mais exato, mas termos uma situação mais real para repassar, né, à população, aos senhores vereadores. E, aproveitando, quero novamente agradecer essa Casa de Leis, que sempre nos acolhem, né, tão prontamente, e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. Sempre nós tem socorrido, nos tem orientado. Então, se sinta à vontade. Desta forma, senhores vereadores, suspendo a sessão por tempo indeterminado para emissão dos pareceres das comissões competentes.
Voltando aos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, vereador Renan Vanim. Quero cumprimentar o senhor presidente, a doutora Fábio, o doutor Carlos, secretário de Saúde, a Eliane, a imprensa, os funcionários da casa e a quem nos assiste aí pela transmissão ao vivo. Senhor presidente, essa comissão é favorável, tem o parecer jurídico favorável também, acho um projeto bem simples, né? Eu dispenso a leitura do parecer e também solicito ao presidente que peça aos nossos colegas aí para votar em primeiro e segundo turno no dia de hoje. Seria isso, senhor presidente. Da mesma forma, eu passo a palavra da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, da mesma forma, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento é de parecer favorável, tendo em vista nós já termos o parecer favorável da assessoria jurídica e também, como já dito aqui pelos vereadores, pela importância do projeto, pedimos agilidade e dispensamos a leitura do parecer. Sendo assim, eu consulto o plenário para que votarmos em 2 turnos no dia de hoje esse projeto para darmos agilidade ao trabalho do Executivo. Então, coloco em primeira votação, primeiro turno, o projeto de lei de número 2576 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem não for, manifeste, por favor. Aprovado em primeiro turno. Com a concordância de todos os vereadores presentes, coloco em segundo turno o projeto de lei de número 2576 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem não for, manifeste, por favor. Aprovado em segundo turno. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da moção de número 10 de 2025, de autoria dos vereadores Leandro Ram, Márcio e Valdinei. Moção 10 de 2025. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção de congratulações e agradecimento à Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Congregação esta que atua junto à Igreja Católica de Barracão, chegando em 1958 no município para trabalhar no hospital da época, trabalhando também na educação, primeiramente em Dionísio Cerqueira e depois no Colégio Santa Terezinha, sendo que deixaram o município em 1986 e retornaram em 2000 até esta data. Vereadores Leandro Ram, Valdinei Batiste e Márcio D'Ambroski. Com a palavra, os autores da moção. Com a palavra, o vereador Leandro Ram. Senhor presidente, eu acho que essa moção ela é de suma importância, tendo em vista o trabalho que as irmãs filhas da congregação de Nossa Senhora do Sagrado Coração realizaram há mais de 60 anos no nosso município. Nós falamos aqui do ano de 58, então são 67 anos. Tiveram ausente do nosso município por um período de 14 anos, mas mantiveram aqui a residência, enfim. E hoje, há poucos dias, nós tomamos conhecimento da triste notícia de que a congregação está deixando a nossa cidade. E eu acho que é importante a Câmara de Vereadores reconhecer, se nós formos analisarmos nesses 67 anos, quantas irmãs passaram pelo município de Barracão, trabalhando na evangelização e ajudando nos trabalhos da Igreja Católica, não só no nosso município, como já dito aqui pela moção, mas também no município vizinho de Dionísio Cerqueira. Os mais antigos, as pessoas de mais idade, vão se recordar do colégio, né, que nós tínhamos aqui no nosso município, que era o Colégio Santa Terezinha, que era coordenado pelas filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, um trabalho importante e relevante prestado aqui no nosso município no que se refere à evangelização, à catequização e no que se refere também a levar a palavra de Deus a todas as casas, a todas as famílias, enfim, que pertence não só à Igreja Católica, mas também
A gente sabe que as irmãs tinham uma facilidade, um acesso muito grande a conversar com todas as pessoas, e isso era um trabalho bastante relevante. E que agora, como eu já disse, senhor presidente, nos entristece, porque pelas notícias que nós recebemos, as irmãs estarão deixando o município de Barracão definitivamente, porque inclusive já colocaram a residência à venda no próximo, se não me falha a memória, no próximo dia 27. Então, tendo em vista, senhor presidente, nós entrarmos em recesso na próxima, pelo que foi informado pela Secretaria da Casa, na próxima quinta-feira a Câmara de Vereadores entra em recesso. Então eu solicito, presidente, que, se possível, nós fazermos a entrega dessa moção às irmãs na próxima quinta-feira, na próxima sessão, que a Secretaria da Casa possa providenciar a documentação e também o convite para que as irmãs possam estar aqui presentes e nós fazermos essa entrega em reconhecimento ao trabalho, só não dessas irmãs que estão aqui, mas de todas as que já passaram por aqui, e a gente sabe que pelos anos que elas estão aqui, 67 anos, muitas delas que cruzaram e estiveram aqui trabalhando no município de Barracão, hoje já nem estão mais vivas, né, pelo tempo que passaram por aqui. Mas que eu acho que é importante que elas saiam daqui com esse reconhecimento da Câmara de Vereadores, da população do município de Barracão, pelo trabalho que prestaram aqui no nosso município, ao longo de todos esses anos. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Valdinei. Só reiterando, né, a fala do Leandro. As irmãs, o jeito afetuoso, né, é o lado feminino da igreja, tem muito mais atenção, muito mais empatia, muito mais presença. Elas são dedicadas, né, muitas vezes o padre ele se envolve nas questões administrativas e burocráticas da paróquia, que não são poucas, e as irmãs, na sua caminhada humilde, elas conseguem participar muito mais efetivamente da caminhada das famílias. Muitas compartilharam dores, né, dessas famílias. Há relatos aí emocionantes, né, de pessoas que passaram pela ação das irmãs em momentos difíceis, das suas passagens, o trabalho social que as irmãs faziam, né. Eu, com o tempo que participei da comunidade como pároco de Barracão, eu levava uma irmã junto, que ela era técnica de enfermagem, né, e eu dispensava ela do pecado de não participar na missa para poder atender os doentes que moravam próximo à capela, né. Diz, ó, se pecado for, pode pôr na minha conta, né, irmã, porque tem gente precisando que não pode vir na capela. Então elas iam, e a igreja sempre teve essa presença, né, que foi uma presença edificante da sociedade no passado, da assistência social. Elas vieram para trabalhar em hospital, depois na educação. Se não fossem pela ação da igreja, né, muitas pessoas não teriam a formação que têm. Eu lembro também do fato das faculdades de Palmas, que formou não só uma geração de professores, né, na região toda, mas várias gerações de professores. E depois a igreja foi se retirando porque o poder público foi tomando conta e abraçando essas responsabilidades. E a igreja vai focando em outros focos de trabalho. E a saída das irmãs, há uma questão muito séria, que é uma questão aí, né, dos sinais dos tempos, né? Há uma falta de vocações, né, para a reposição das pessoas que trabalham. As irmãs já estão com a idade bastante avançada e não há sucessão. Então a igreja certamente está repensando este modelo, né, para que possa também ser mais presente, mais atuante e poder cativar as pessoas agora com uma nova maneira nos tempos dessa modernidade que é tão difícil, né, de aprofundamento. As pessoas estão com uma superficialidade muito grande. Vêm, se encantam, descartam, se reencantam, se descartam de novo, se iludem, se desiludem, e vida que segue e pouca coisa que sobra, né? Então, muitas vezes aí, a nossa juventude, os ideais não são mais aqueles que eram, né? De se dedicar a uma causa, de ter uma ideologia, né,
que te dava ânimo a você suportar algumas cruzes. Hoje os ideais muitas vezes são baseados em acúmulo de capital. A gente idealiza quem tem, não quem é. Então a Igreja Católica sofre bastante nesse sentido de reposição de material humano, né? Crise vocacional na igreja. Por isso as irmãs estão deixando, porque elas estão focando em algumas ações pastorais que elas têm, não que sejam mais importantes que essa de Barracão, né? Mas que são anteriores e que têm uma base histórica que elas precisam e é necessário um foco maior. Então elas vão para algumas missões que ainda lhes restam, que não podem ser descartadas no momento. Mas vão deixar um legado muito grande, tenho certeza, né? Muitas pessoas têm no seu afetivo a lembrança da atuação das irmãs, não só na questão religiosa, volto a dizer, mas em tantas questões aí, participação no Conselho Municipal de Saúde, me lembro sempre teve as irmãs, né? Participação em outros momentos aí da vida, né, da comunidade. Então elas deixarão esse legado e merecem essa notoriedade com certeza, né? Independentemente de credo religioso que possa nos orientar, elas foram pessoas do bem, né? E toda religião que se digne de se chamar religião tem que reconhecer o bem semeado pelas pessoas, que muitas vezes nem professam religião, né? Mas que são muito mais agradáveis a Deus muitas vezes do que aqueles que esfolam joelhos e fazem calos em mãos aí, né, demonstrando uma crença que muitas vezes é falsa, né, porque não remetem ao exemplo maior de quem nos criou. Então, né, nós apresentamos essa moção e esperamos aí que seja compartilhada por todos os colegas, né, pelo histórico que elas desenvolveram em nossa comunidade, em nosso município. Muito obrigado. Demais vereadores? Com a palavra o vereador Márcio. Eu também gostaria de deixar aqui a minha gratidão às irmãs, né? Além delas carregar aí a parte espiritual, né? Elas visitam muitos doentes, tentam fazer o melhor para a nossa população, então eu também sou grato pelo trabalho delas. E também acredito muito, né, em todas as religiões aí onde tem padre, pastor, onde se faça uma oração aí para as pessoas doentes, dependendo da fé da pessoa aí, faz parte também, né? Então a gente fica aqui muito com esse sentimento, mas com certeza amanhã depois volta, né? Assim como vai amanhã depois aí a igreja, o padre, o pessoal traz novamente, então a gente fica também a nossa parte aqui de gratidão. Demais vereadores? Isso é muito importante, eu também vejo uma moção de grande valia, que se você vê o jovem que vê a missão da irmã hoje, tem uma visão diferente. Mas se você voltar ao começo, no passado, elas tiveram um trabalho muito importante nas famílias, na sociedade. Como o Valdinei falou, elas foram médico, foram enfermeira, elas foram compartilhavam seus pequenos conhecimentos para poder cuidar das pessoas. Então isso é muito importante. Elas tiveram um trabalho aí nesse longo dos anos, eles foram escola, eles foram hospital, eles foram tudo lá no começo. É muito comum você ir numa cidade e você vê lá, por exemplo, uma estátua ou um hospital com o nome de uma irmandade que teve naquele local, que começou a história, o desmembramento daquela região. Então é um trabalho que com certeza é independente de religião, porque a religião que você faz com trabalho, com sofrimento, ela tem um valor muito maior do que um simples nome dado, seja a religião que for. Mas é uma doação ao próximo, sendo assim uma doação a Deus. É isso, a gente tem que ter uma valia muito grande, e eu acho que essa moção ela é muito bem entregue a essas pessoas que vão representar uma história muito importante, não só no país, mas no mundo também. Senhores vereadores, era essa a hora do dia. Deixa eu comentar sobre seus trabalhos durante a semana e do nosso município. Se sintam à vontade. Com a palavra, o vereador Gedivaldo. Boa noite.
colegas vereadores, doutora Fábio, o Beto, o Fredo, o Pazin, o Dr. Carlos, a Eliane, a imprensa e a todos que estão nos assistindo. Eu venho aqui em nome da direção do Partido dos Trabalhadores de Barracão, o PT, agradecer ao deputado Zeca Dirceu por uma emenda parlamentar do Ministério da Educação, o qual destinou R$125 mil para o Instituto Federal do Paraná, o IFPR. Já está na conta do IFPR já para eles usar no que eles bem achar melhor. Então, em nome da direção, mais uma vez eu estou agradecendo ao deputado. Outro assunto seria referente à falta de luz em vários postes da rua Minas Gerais. Tem uns 7, 8, 10 postes ali que começam em frente ao advogado Dr. Rubens ali e vai até próximo ao cemitério ali. Já faz uns 15 dias que está sem luz aquela rua ali, então que os órgãos competentes vejam o que está acontecendo ali, porque já são muitos dias, né? E também chegou até mim um vídeo a respeito de umas crianças. Acho que vocês também, os colegas vereadores, já assistiram esse vídeo do bairro Copasa, de algumas crianças se molhando, esperando o ônibus de manhã cedo ali na rua 32, que é a sequência da rua Virgílio Sterckli. Então eu até iria fazer uma indicação, mas no momento eu achei que seria mais fácil trazer para os senhores vereadores e para os órgãos competentes, e já dou a receita e também já dou o remédio junto. Lá na Alegria Alta tem 2 pontos de ônibus pré-montado, que na verdade não tem utilidade para os 2 pontos de ônibus. Então, para suprir essa necessidade ali, eu acredito que seria muito fácil, rápido, ágil, de simplesmente ir lá, pegar um daqueles pontos de ônibus, já que não está sendo ocupado, e trazer e montar naquele local ali no momento para nós, porque estamos na época de inverno, chuva, e espero que não deixem se passar muitos dias para nós suprir essa necessidade ali do bairro Copasa. Também quero agradecer a enfermeira-chefe Ana Paula, eu quero parabenizar a enfermeira-chefe Ana Paula e a sua equipe ali do posto do Copasa, Dr. Carlos, que eu acompanho semanalmente, dou uma passada nos postos, e que excelente trabalho que eles estão fazendo ali. Até as últimas 2 vezes que eu tive ali, até eu me surpreendi. Eu nunca vi um posto de saúde sem paciente para consultar, sobrando ficha e faltando paciente. Ali um excelente trabalho que ela a enfermeira e a sua equipe estão fazendo ali no posto do Copasa. E também, como eu sou vereador da oposição, acredito que leva um pouco isso aí, me chega várias fotos, vários vídeos semanalmente. Não é só de agora, eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, por causa de funcionários, alguns secretários correndo desnecessariamente na rua com carro público. Então, como eu falei, que me chega as fotos, me chega vídeos e tal, e não é de agora isso aí. Mas eu peço assim que os órgãos competentes criem algum negócio, alguma planilha, alguma coisa. Mas o funcionário Valdinei vai sair lá para tal lugar. Que tenha uma planilha, o veículo que ele vai pegar que tenha uma planilha, saída, chegada, destino, tudo e tal, assim, que seja mais, para não acontecer isso aí. Porque, senhores vereadores, é bastante. É bastante. Como eu falei, eu tenho todas as provas aqui, que o pessoal me manda vídeo, me manda fotos, e é desnecessariamente. Desnecessariamente, que não vou me prolongar mais. E a princípio seria isso aí, senhor presidente. Demais vereadores, com a palavra, vereador Raul.
Eu só para complementar, o vereador Mano, e bem lembrado aí, a questão do pontinho da Copasa, eu tive lá também vendo já até um lugar para colocar esse pontinho. E é verdade, foi feito umas fotos, feito uns vídeos das crianças se molhando, mas nós já tivemos lá, já olhamos onde é que vamos colocar o ponto, tudo, e vai ser colocado lá bem o mais rápido possível, né? Porque temos que cuidar das nossas crianças. Já falei com o pessoal lá e já tem o pontinho para colocar ali, só falta o caminhão MUC, porque só o MUC consegue erguer. Como ele é muito alto, a máquina tem força para erguer, mas não tem altura para erguer. E daí só arrumar o MUC já vai ser levado o pontinho lá para esclarecer, fica o mais rápido possível, né? Porque as crianças não podem ficar se molhando esperando o ônibus. Bem pensado. E o pontinho da alegria já foi utilizado, eu tinha 2 mesmo lá. Um já foi utilizado numa outra comunidade e lá ficou um e na outra ficou um também. Mas já tem esse pontinho, só para complementar. Demais vereadores. Com a palavra, vereador Valdinei. Escutando outro dia um programa de rádio aí, de uma rádio de Guaraciaba, em viagem, eu via um funcionário dos Correios que relatava um serviço que os Correios oferecem às pessoas idosas, aos aposentados, por ocasião daqueles descontos indevidos da Previdência. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu fiquei sabendo na ocasião. Então, eu até pensava em apresentar alguma questão para que nós oferecêssemos esse trabalho aos idosos, mas os Correios já oferecem. É só você chegar lá com o seu CPF, eles tiram o relatório de todos os descontos e, havendo algum indício, né, de alguma coisa indevida, já te encaminham para as entidades, dão um procedimento e a resposta vem em alguns dias. Então eu acharia interessante desta casa nós até convidarmos alguém do Correio que oferece esse serviço para que pudesse explanar, porque houve, né, infelizmente, esse desvio de conduta por parte, né, de pessoas, né, e muitos idosos foram lesados e poderão vir a ser lesados também se caírem em mãos indevidas, né, porque tem gente que, prometendo ressarcir, vai explorá-los ainda mais, pela ocasião do pouco conhecimento que eles têm e de uma quantia que teriam muitas vezes direito a reembolso, vão compartilhar com alguém, e isso não é necessário, né? Se comprovando a lesão, o reembolso ele é automático, não precisa de atravessadores, de advogados, né? Não precisa de gente interagindo. Então eu creio que seria interessante nós convidarmos aí alguém do Correio para que pudesse explanar essa maneira de ação, esse serviço prestado, para que nós pudéssemos fazer uma ampla divulgação no nosso município, talvez até com nossas agentes de saúde, comunitários de saúde, sabendo aonde tem idosos, para orientá-los a procurarem essa assistência, antes de procurar qualquer outro caminho, né, para que pudessem então ver a sua real situação e, se algo tem a reembolsar, que pudessem alcançar esse justo reembolso. Enquanto muitas pessoas ficam procurando os culpados, né, e há sempre um ditado que assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, né? Então não adianta ficar procurando culpado, nós temos que nos preocuparmos com as vítimas, né, e o governo está empenhado no reembolso. Esse é o ponto principal. E parece que agora vai ser aberta uma CPI aí também do INSS, foi aprovada, né? Esperamos que deem frutos e não dê salada de fruta, né? Como muitas outras deram, mas que sejam ressarcidos aí quem teve descontos indevidos, né? E o Brasil está se tornando campeão em maracutaias, né? Então nós precisamos ter atenção sobre isso. É uma indicação que eu daria a esta casa, né, se fizéssemos o convite a alguém dos Correios, para que nós pudéssemos até elaborar algum material, aí juntamente com a assistência social do município, né, para que pudéssemos orientar as nossas pessoas idosas que têm dificuldade muitas vezes de mexer com o eletrônico, né. Eu converso com vários idosos que
né, vem o Pix como uma manifestação do capeta, né, que querem distância, né, que jamais... eu tinha a conta associada do banco com a mulher, e a mulher tem celular e ele não tem. Então tirou a mulher porque ela pode ser vítima de golpe. E é real isso. Quantas mensagens a gente recebe diariamente aí, né, todo dia nos assediando para que entremos em alguma jogada e possam tirar proveito de alguma questão. Então eu creio que seria interessante nós darmos espaço à instituição dos Coresca para que pudessem usar aí da tribuna e nós potencializarmos esse serviço que eles estão oferecendo aí aos idosos, né, aos aposentados. Muito obrigado. Primeiramente, eu faço uso da palavra livre para parabenizar a Secretaria de Assistência Social. Ontem nós participamos da 3ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa, juntamente com o vereador Tasso, e podemos observar o grande número de pessoas que era o objetivo que a conferência deveria atingir, que são os idosos do nosso município, as pessoas da melhor idade, e nós presenciamos assim um grande número de pessoas participando do evento e que, no nosso entendimento, é resultado de um trabalho de uma equipe. Nós sabemos que para reunir pessoas, para mobilizar, nós já vimos isso na conferência de saúde, enfim, que para nós conseguirmos mobilizar as pessoas e para que as pessoas se façam presente, tem que ter o entendimento de que as coisas estão se encaminhando ou que estão caminhando bem. E nós podemos presenciar nessa conferência o grande número de idosos presente na conferência. Então, parabenizo aqui a nossa secretária de Assistência Social, a dona Josiane, e através dela toda a equipe do CRAS e CREAS e todos os servidores e funcionários que compõem essa secretaria, pela realização dessa conferência, e acredito que tenha atingido o objetivo pelo qual essa conferência se propôs. Também, senhor presidente, falo com muita clareza, tendo em vista a fala e o que nos traz ao conhecimento da Câmara de Vereadores, o vereador Mano Carvalho. Nós sabemos que após a promulgação da última Constituição que nós temos vigente no país, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O Dr. Carlos é jurista em dubro pro réu. Então, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e o vereador traz uma denúncia que, no meu entendimento, nós, enquanto vereadores, enquanto legisladores, enquanto os reais, pela legislação, fiscais dos atos da administração pública, não podemos prevaricar na nossa função. Nós não podemos prevaricar na nossa função, e o vereador Mano diz ter provas e documentos que comprovem a sua fala. Levanta uma denúncia de que servidores do nosso município, e não sei se são secretários ou servidores efetivos ou concursados, ou comissionados, estão fazendo mau uso dos veículos do município, que é um bem público e que compete a nós zelar e fiscalizar. Então eu acredito que nós, generalizando e levando a público da forma que o vereador Mano traz até a Câmara de Vereadores, eu acho que levanta uma suspeita muito grande em cima de todos. Aí nós vemos alguns servidores se deslocando, e a gente acompanha, e tenho certeza que todos nós, vereadores e a população, acompanha os servidores se deslocando com os veículos públicos. Esperamos e temos o entendimento de que estão sendo coordenados pelas secretarias e que estão fazendo bom uso desses veículos para benefício da nossa população e para o atendimento da nossa população, mas se não o for, aí compete a nós fiscalizarmos, mas também compete a nós, no meu entendimento, esclarecer de quem se trata e quais são as pessoas. Porque aí daqui a pouco está a Eliane, se me permite usá-la como um exemplo, está a Eliane se deslocando com um veículo público no município, e alguém da população, tendo entendimento e não sabendo o que a Eliane está fazendo, pode imaginar ou pensar, mas a Eliane está indo ali sozinha, está fazendo mau uso do veículo, ou está usando para benefício próprio, ou para algo particular. Então, eu parabenizo o vereador Mano por trazer à Câmara de Vereadores o conhecimento
segundo ele, do mau uso, mas também solicito a Vossa Excelência, se fosse possível, então nós, no linguajar popular, dar nome aos bois, para que não ficasse generalizado e para que não possa, no meu entendimento, daqui a pouco um servidor que esteja realizando um bom trabalho, que esteja utilizando de forma correta o veículo, venha a ser taxado pela população de que é um cidadão que está num cargo público fazendo mau uso de algo que é público. Então, se o vereador pudesse, na próxima sessão, enfim, dentro do seu entendimento e dentro das denúncias que tem, trazer ao conhecimento de nós, vereadores, e o esclarecimento de quem são, se é secretário, se é cargo comissionado ou se é funcionário efetivo do município, até para que nós, enquanto fiscalizadores, possamos tomar as devidas providências, encaminhando, e que os secretários, os chefes imediatos e o responsável pela administração pública, que é o prefeito, tome as providências que são cabíveis, no meu entendimento, parabenizando Vossa Excelência por trazer ao conhecimento da Câmara, mas para que nós não viemos prejudicar algum servidor que esteja realizando um bom trabalho e que possa ser taxado pela população como alguém que está fazendo mau uso de um bem público. Então, agradeço e parabenizo Vossa Excelência. Mas solicito, se possível, Vossa Excelência trazer ao conhecimento da Câmara quais são esses servidores. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Isso aquilo que o Leandro falou, eu acho que não podemos generalizar todos os 400, quase 500 servidores públicos, né, por talvez ter algum louco que esteja, né, fazendo mau uso ou de mau pensamento. Então, acho que é muito importante nós, como vereadores, temos que ter as provas concretas e ao local certo que seja denunciado. Tem a promotoria que está ali para resolver isso, e eu acho que isso é muito importante. Senão nós passamos, né, por nós, vereadores fofoqueiros, que não temos o fundamento naquilo que falamos. Então é muito importante. Nós não estamos aqui para dizer que ninguém tem que fazer isso ou aquilo, mas o importante é nós termos as coisas concretas e temos ali o Ministério Público que está ali para resolver isso. E também, é claro, com certeza ajudar o Executivo para resolver isso. E isso é importante, mano. Mas nós temos que trazer isso com provas para que isso possa ser resolvido e que essa pessoa ou essas pessoas sejam punidas, que o município não seja prejudicado por isso. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 26 de junho de 2025, na próxima quinta-feira, e encerro essa sessão.